Eu tive a confirmação disso com um amigo meu, que é gestor de tráfego de alguns e-commerces, já trabalha com isso faz anos, e-commerce que faturam aí desde centenas de milhares até alguns milhões por mês. Inclusive eu também tenho experiência com esses casos aí na casa dos milhões mês de faturamento. E conversando com ele, trocando algumas ideias, ele falou pra mim: "Arthur, cara, é muito comum", e eu percebi isso também com o passar do tempo, é muito comum donos de e-commerce tentarem fazer mirabolâncias, mas para melhorar o faturamento em si, mas não olharem para copy. E aí, chegou-se ao ponto de que os donos de e-commerce, e conversas com outras pessoas que são donas e tal, não sabem muito bem o que é copy. Ficam, assim, vamos dizer que nos bastidores desse assunto, não passa pela cabeça o que é. E nesse vídeo eu vou esclarecer um pouco sobre isso, porque com certeza mexer com a tua copy, na tua comunicação como um todo, pode ajudar bastante o teu faturamento, no final das contas. E pode ser a saída aí que tu tá buscando para dar uma melhorada nesses números, beleza? E nesse vídeo, como diz uma amiga, uma conhecida, eu tô sem maquiagem, né, tô sem óculos. E vamos embora. Quando eu penso em copy, eu estou pensando em comunicação. Copy é conduzir a pessoa de uma maneira intencional de um ponto para o outro, beleza? Através da comunicação. Isso é copyright. E para fazer isso, eu tenho alguns atributos ali, vamos dizer que eu desejo que eu tenho que conhecer os desejos da minha audiência, as dores dela, porque quando eu estou colocando a comunicação em torno de algum produto no mercado, seja ele um produto físico, um infoproduto, seja lá o que for, esse produto, ele geralmente vem como solução a algum problema. E para que a pessoa se movimente, eu tenho que tocar, tangenciar, vamos dizer assim, justamente esses pontos de dor, como também os pontos de desejo. Se eu mostro para ela que aquela dor dela vai passar através daquilo, provavelmente ela vai se movimentar. Se eu mostro para ela que ela vai alcançar determinado resultado que ela busca através daquilo, provavelmente ela vai se movimentar também, grosseiramente. Por isso que em copy, a gente foca muito em dores e desejos do público, da audiência, beleza? E aí, além disso, que é onde eu mais gosto de olhar, porque aí beleza, eu tô tratando do básico, da base de copy, grosseiramente falando e com uma penca de aspas, beleza? Aí eu olho para a questão da narrativa. Como que eu comunico isso? A roupagem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa a partir dessa outra é a narrativa em si, tá entendendo? Ou seja, quando eu falo alguma coisa, eu tenho 78 milhões de possibilidades e possibilidades infinitas aí de dizer a mesma coisa. E essas roupas que eu boto em torno do que eu estou comunicando são as narrativas. É a maneira como eu passo aquela história, a maneira como eu comunico aquela coisa, beleza? E aí entra muito o viés da criatividade, de brincar em como que eu passo essa mensagem, justamente. Perfeito? E tá, Arthur, mas beleza, eu entendi isso, entendi mais ou menos o que é copy e tal, mas como que isso pode me ajudar objetivamente? E como que eu consigo utilizar, onde eu consigo mexer nisso? Olha, uma marca, seja um e-commerce, seja uma pessoa por si só, vamos dizer assim, identidade de marca ou identidade pessoal, comunica. Sempre, a todo momento, até quando não está falando, porque a comunicação vai muito além das palavras. O nosso próprio visual, a gente parado, está comunicando sempre alguma coisa. E copy abraça tudo o que diz respeito à comunicação, de marca, de pessoa, seja lá do que for, beleza? E se tu para pra pensar na tua comunicação, eita, dá uma estaladinha aqui nos dedos, para pensar na comunicação, ela se distribui em diversos canais, beleza? Tu vai lá ter uma comunicação por e-mail, tu vai ter uma comunicação numa página, tu vai ter comunicação num anúncio, tu vai ter comunicação num conteúdo de Instagram, de TikTok, de Kawaii, de sei lá o que, olhando para e-commerce, beleza? Tu vai ter comunicações diversas em vários canais. Olhando como identidade, você, marca, que tem a sua identidade, negócio, enfim, vai ter alguns traços, como eu também tenho, como o Joãozinho, como o seu Zé, como a dona Rosana, enfim, todo mundo tem os seus traços. Cada pessoa comunica as coisas de maneira peculiar, conforme a sua identidade e conforme também determinadas situações, a gente comunica diferente.
A maneira que eu falo com a minha mãe, a maneira que eu falo com um amigo, a maneira que eu me posiciono no trabalho é diferente. E olhando por esse viés, eu começo a pensar acerca dos canais de comunicação. Porque cada canal, apesar de eu manter a minha identidade naquele canal, eu comunico de forma diferente. Porque cada canal, ele tem, vamos dizer assim, os seus aspectos, a sua base de funcionamento. Se eu olho, por exemplo, para o Instagram é muito mais superficial, não adianta eu vir querer passar um pergaminho ali. Adianta, tem gente que lê, mas num geral, a rede, o propósito é ter um envolvimento mais superficial com as pessoas. É basicamente eu saber o que está acontecendo na vida do fulano, o que que a Maria Zé tá comendo, para onde que tá rodando lá ciclano, sabe? As pessoas não estão buscando ali um conteúdo denso, mergulhado, abraçada, aí eu deixo isso mais para um YouTube, pra um canal de e-mail, enfim, aí a comunicação ela muda um pouco. Além de ser uma rede social. Muitas vezes se eu venho querer, por exemplo, no YouTube, para um e-mail, querer botar uma roupagem mais fina, mais elegante, já no Instagram já não fecha tanto. Tem um termo que falam por aí que eu acho muito bom, que é justamente tu ir lá todo engravatado pra praia, sabe? Tem esse viés mais social, beleza? Então quando eu tô comunicando, além nesses canais, a minha comunicação ela vai se desdobrando de maneira diferente, peculiar a cada ambiente desse, certo? E aí, ao longo disso, eu tenho, como eu disse, diversos materiais. Eu tenho páginas, eu tenho conteúdos, eu tenho e-mails, eu tenho anúncios, eu tenho uma tripa de coisas, beleza? Um copywriter é uma pessoa que vai pensar em cada peça dessas, como que você vai comunicar em cada espaço desse. Porque conforme melhor eu comunico, melhores ficam as minhas taxas de conversão no final, beleza? E quando eu estou olhando para um negócio, eu tenho grosseiramente, vamos dizer assim, 2 espaços numa estrutura de negócio em relação a marketing, grosseiramente, tá bom? E basicamente se resume a isso, até olhando, que são 2 canais, um canal de aquisição e um canal de retenção, beleza? Pegando aqui justamente e-commerce, que é o foco desse vídeo. Eu tenho a aquisição, eu tenho a retenção. Aquisição é onde eu angario, onde eu pego, puxo, adquiro, pelo próprio nome, aquisição, contatos, leads, pessoas que são possíveis clientes. E isso eu faço primordialmente através de anúncios. Conteúdo também funciona todo o tempo, também tem aquisição através de conteúdo, mas vamos pensar em anúncio. Eu tenho um anúncio, beleza? Que é a primeira ponta. Aqui, ó, nesse caso, a câmera tá aqui. É, nesse caso aqui, tem a aquisição e aqui eu tenho a retenção. A pessoa vai fazer anúncios, vai colocar a grana, é a porta de entrada, são os anúncios, e aí ele abastece toda a estrutura, beleza? Tanto que, quando a gente vai analisar as performances mensais, semanais dos canais de venda, quando o Facebook, quando a Meta, que é o principal ali, vamos dizer, disseminador aí desses anúncios, tá performando mal, no geral o resto vai mal, porque ela é a porta de entrada. Se eu mexo legal nisso aqui, todo o resto vai bem também, grosseiramente. Porque não adianta eu fazer milagre aqui e o resto tá tudo macaca. O ponto aqui vai acabar se diluindo ao longo desse trajeto aqui dentro da retenção e dentro da própria aquisição, diante dos outros canais também, e vai melar tudo, beleza? Então, eu tenho possibilidades de estar otimizando a minha comunicação no âmbito geral em todo esse aspecto aqui que eu caminho ao longo do meu negócio, beleza? Ao longo de um e-commerce. Eu posso melhorar os anúncios. Se eu fizer anúncios melhores, eu estarei gastando menos para converter mais gente e possivelmente gente mais qualificada, porque o que eu comunico, a maneira com que eu comunico, vai ser atribuído ao quanto que eu estou gastando para atingir aquele resultado e também vai definir quais pessoas chegam e quais pessoas ficam ali naquele ambiente, beleza? Então, se eu olho já para aquisição, anúncio, a porta de entrada, se eu fizer bons anúncios, eu consigo otimizar muito as minhas taxas. Eu consigo melhorar bastante meu faturamento, beleza? E aí, depois trabalhando a retenção em si, canais de retenção, eu tenho a própria produção de conteúdo, eu tenho e-mails, por exemplo, eu tenho WhatsApp, pensando na aquisição que eu estou adquirindo aquelas pessoas, aqueles contatos, e depois retenção, a maneira com que eu relaciono com ela, os ambientes onde o viés é mais de relacionamento e eu oferto de vez em quando. Eu gosto muito de pensar que o anúncio é a pessoa que está lá te chamando quando tu tá dando uma banda no centro da cidade, tem os carinha lá nas lojas, lá os panfletos, lá te puxando, vem aqui olhar uma calça, vem olhar o negócio. Esse cara é o anúncio. E depois, a retenção é o ambiente para onde esse cara te leva. Eu vou te levar aqui na loja, vamos ali rapidinho, vamos ali rapidinho. Pá, o cara te pega pelo braço, vamos ali. Te deixa na loja. E o vendedor, vamos dizer assim, as pessoas que trabalham dentro da loja, são os profissionais da retenção.
representam os canais da retenção e as pessoas que trabalham ali dentro. Porque eles são responsáveis por fazer com que você fique, permaneça no ambiente para onde o anúncio te levou. Beleza? E quanto melhor eu relaciono aqui, melhores as minhas taxas de conversão também. Melhor é a minha conversão por e-mail, melhor é a minha conversão por WhatsApp. E aí, eu posso distribuir, destrinchar campanhas específicas para o WhatsApp, campanhas específicas para e-mail. Geralmente, e-commerce é um espaço, um modelo de negócio onde não se trabalha muito e-mail, sabe? Não se trabalha muito e-mail. E aí um copywriter também entra de mão cheia nisso, para poder dar um direcionamento justamente nas campanhas que precisam ser feitas. Olha, tem esse abandono aqui de carrinho, e nisso é legal a gente comunicar assim, assim, assado, beleza? Tantos e-mails, comunicar dessa maneira, falar disso no primeiro, no segundo, no terceiro. A partir daqui, a gente puxa lá para um outro fluxo tal. Ó, tem esses produtos, vamos fazer esse fluxo aqui, assim, assim, assado, beleza? Tudo que tange comunicação, no âmbito geral, a respeito de qualquer peça, desde quando a gente está pensando aqui, ó, na aquisição, até fazer toda essa transição, até o final da retenção, tudo isso é percorrido e respinga comunicação a todo tempo. A comunicação ela está presente em todos os ambientes, todas as etapas do marketing, todas. É imprescindível, a comunicação sempre está lá. Se tem uma que está sempre lá, é a comunicação. E o copywriter ele é responsável por comunicar a respeito da marca, por pensar no viés de campanha, tanto quando eu olho para o macro, o que é a minha identidade, o que ela comunica, e tanto quanto desdobrar outras campanhas a partir disso. Eu tenho um macro da minha identidade de marca, identidade de negócio, de pessoa, enfim. E agora eu vou destrinchar campanhas menores. Vou fazer uma campanha de anúncio, fazer uma campanha de e-mail, eu vou ajustar uma página. O copywriter ele vai, mexe em tudo. Tem texto, o copywriter ele está mexendo, sabe? E isso também acaba respingando na própria experiência do usuário, que é o que faz com que as pessoas fiquem confortáveis ao navegar pelos espaços que você propõe que elas cheguem. Eu vou lá e passo com o copywriter pensar na página, escrever, pensar em como que a pessoa vai fluir de um ponto ao outro, encaixar os argumentos ali dentro. No final das contas, tudo vai refletir em quanto que eu estou gastando para converter X, Y, Z de pessoas que chegam nesses dispositivos, nesses espaços, nesses ambientes. Seja numa página de captura para um evento X, seja num anúncio para depois ir para um site, seja no próprio site para as pessoas que vão no checkout, seja no próprio checkout para as pessoas que vão realmente comprar, seja nos e-mails depois que as pessoas recebem de pós-compra e vão para outros fluxos para se ter mais vendas, fazer um upsell, fazer um downsell, seja um abandono de carrinho em todas as situações que tiveram negativação, vamos dizer assim, da compra quando a pessoa chegou no checkout, ali um cancelamento, a pessoa teve problema com o banco, teve problema com o cartão, sabe? Todas as situações. Onde tu puder encaixar a comunicação que tá falando alguma coisa, o copywriter ele pode ali dar uma lapidada e otimizar as tuas métricas. Beleza? E no final de contas, grosseiramente, é isso que a gente tá buscando ajustar ao longo do caminho. A gente olha para traqueamento, são os caminhos que esses dados estão fazendo, de onde está chegando, de onde está saindo. A gente melhora tráfego, melhora isso, melhora aquilo. Mas a base de tudo, primordial, é a comunicação. Ela que é a porta de entrada, ela que trabalha aqui na aquisição. Ela que vai dizer o quanto de dinheiro você está colocando para chegar a tanto de gente. E ao longo desse percurso, a comunicação também vai definir o quanto que esse dinheiro está aumentando ou ele está diminuindo, está esfarelando, sabe? E aí, no final das contas, passando por todo esse trajeto, no final da semana, no final do mês, tu vai olhar o teu faturamento e tu vai saber o quanto tá realmente ganhando, quanto tá realmente perdendo. Claro que tem vários gastos aí, a gente para pra pensar em questão de estoque, em questão do operacional, tem várias coisas. Mas a questão aqui é olhar para o copy em si, a comunicação. Ela está presente em todos os canais, todos os espaços que percorrem esse trajeto ao longo do negócio. Beleza? E quanto mais tu conseguir otimizar isso, olhar para isso com mais carinho, melhores as tuas taxas ficam, melhor fica o teu lucro no final das contas. Literalmente, no final das contas, no final do mês e no final aí do momento que você faz justamente a conta para ver quanto que estava ganhando, quanto que tá sendo teu lucro aí final. Beleza? Então, é basicamente isso. Se tu não tem muito norte a respeito de copy sobre o que tu pode olhar, é bom buscar um profissional que vá conseguir te auxiliar nesse caminho, nesse percurso. Assim como eu aqui que tô te falando. Beleza? Qualquer coisa que precisar a respeito desse assunto, é só chamar. Só dar um grito. Valeu? E se gostou desse vídeo, comenta logo aqui abaixo o que achou desse vídeo. Se quiser trazer mais uma outra sugestão
também de conteúdo, é super bem-vindo. Se inscreve, manda pra alguém que você acha que vai ser útil também, tá bom? E fica aí por dentro de mais e melhores vídeos, cada vez mais com o passar do tempo. Valeu? Obrigadão por ter ficado comigo até aqui. Tchau, tchau.